Olá! Você já parou para pensar por que certos salmos são tão queridos e até mais conhecidos do que outros? Hoje eu quero falar sobre o Salmo 23 e explicar o porquê ele é tão querido e tão praticado. O Salmo 23 pode ser considerado como o mais conhecido. Todo mundo lembra do primeiro versículo: "O Senhor é o meu pastor e nada me faltará." Antes de recitá-lo, eu gostaria de fazer aqui você refletir e conhecer melhor sobre ele. O Salmo 23 foi composto por Davi, que antes de ser guerreiro e rei, foi pastor de ovelhas, que nos deu uma aula do que deve ser a fé simples. Davi levava suas ovelhas para boas pastagens e até enfrentou animais selvagens ferozes para as proteger. Ele entendia a importância do pastor para as ovelhas. No Salmo 23, Davi se imagina como uma ovelha com um bom pastor. Começa chamando Deus de meu pastor. Um pastor de ovelhas que cuida do seu rebanho de animais indefesos. Esse salmo foi escrito há cerca de 3.000 anos, mas soa tão novo que parece ter sido escrito em nossa época. Se o Senhor é o nosso pastor, podemos descansar, mesmo sob as torrentes de águas, mesmo sob pressão, porque não nos faltarão paz, segurança, provimento e amor. Todas as nossas necessidades serão cumpridas, serão supridas, porque o pastor jamais faltará com a sua responsabilidade. O bom pastor leva o seu rebanho para as boas pastagens e a beber em ribeiros tranquilos. Você sabia que ovelhas são míopes, que só enxergam até 8 metros à frente e não têm senso de direção? Por isso, os pastores da Palestina conduzem suas ovelhas por meio de trilhas. A ovelha que escolher outro caminho corre o risco de se envolver em situações perigosas, o que reforça mais ainda a confiança no pastor, que é Deus, que nunca nos conduzirá a becos sem saída ou a precipícios. Sua orientação sempre nos leva a caminhos seguros. Uma das partes mais interessantes do Salmo conta a história que existe uma trilha perigosa entre Jerusalém e o Mar Morto, chamada de Vale da Sombra da Morte, onde os pastores andam lado a lado com suas ovelhas, para que nenhuma caia no abismo. Ainda que permita que passemos pelo vale, ele nos ensina a se encher de graça e confiança e nos leva a pastos verdejantes. O Senhor sempre nos fortalece. Dessa forma, o outro lado, o lado negro da força, o nosso adversário, não pode nos fazer mal algum. Davi compara Deus com uma pessoa generosa que abre sua casa para nos receber. Ele prepara um banquete para seus filhos e nos dá o melhor que ele tem, como um pai que prepara um banquete para os seus filhos. E lhe dá perfume e enche seus copos até transbordar. Deus é generoso conosco e nos oferece muitas bênçãos espirituais. Ao afirmarmos, "O Senhor é o meu pastor", estamos expressando nossa convicção de que somente Deus pode nos proporcionar tudo o que necessitamos para sermos felizes. Para mim, dentre todos os salmos, o 23 é um dos mais poderosos para atingir um novo ciclo de esperança e fé, para atrair abundância e prosperidade. O poder mágico que se encontra por trás dessas palavras só pode ser sentido de fato se vivenciado com fé, que ajuda a superar momentos difíceis, que contribuirá para que você consiga acalmar o seu coração. Vai trazer segurança de que você poderá contar com Deus
e que Ele nunca irá te abandonar. O poder deste salmo é tão grande que ele pode limpar em nós tudo que possa estar contribuindo com a nossa escassez, desequilíbrio ou infelicidade, e mudar o padrão de pensamento e a forma de sentir. Para isso, é necessário praticar diariamente. Diga durante todo o seu dia as frases do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará.